Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. No vídeo anterior que eu indiquei do canal Brasil Escola, foi falado um pouco sobre o processo de diluição, que consiste em quando você tem uma solução e adiciona o solvente para que ela se torne menos concentrada. Né? Você pode fazer isso aí, por exemplo, quando você tem, por exemplo, um suco lá de limão que está muito azedo, né? Se você adicionar água, né, vai ficar mais baixa aquela concentração e o suco vai ficar mais palatável aí, né? Quando você adiciona o solvente, você não altera a massa da solução, do soluto na solução. Então, a massa do soluto antes de diluir e após diluir é a mesma. Você apenas adicionou solvente na diluição, né? Como concentração vezes volume é massa, a gente tem que concentração antes de diluir vezes volume antes de diluir é igual concentração depois de diluir vezes volume depois de diluir. Tá? Do mesmo modo que a massa do soluto não se altera, o número de partículas do soluto não se altera. Né? Não vai estar alterando o número de partículas de açúcar no suco se você adicionou só água ao suco. Né? Então, do mesmo modo, se a concentração tiver em mol por litro também, é válida a relação que concentração antes de diluir vezes volume antes de diluir é igual a concentração depois de diluir vezes volume depois de diluir. Tá bom? O que vamos fazer agora? Vamos resolver exercícios que envolvam o processo de diluição. Tá? Só um detalhe, essas mesmas fórmulas também são válidas para um processo de evaporação. Vamos supor que você tem uma solução de uma substância que é pouco volátil, que tem dificuldade para evaporar, né? Ela está, por exemplo, água com sal. Você tem o sal dissolvido em água. E você quer deixar aquela solução mais concentrada. Você pode deixar aquela solução ali no sol ou aquecer ela para que a água evapore, mas o sal não vai evaporar e aquilo ali vai se tornar mais concentrado. Só que a massa desse soluto não vai mudar, porque apenas a água está indo embora. Então, do mesmo jeito, para a evaporação, essas duas fórmulas também são válidas. Concentração antes de diluir vezes volume antes de diluir é igual a concentração depois de diluir vezes volume depois de diluir. Vamos então ao nosso exercício. O enunciado é o seguinte: a concentração de etanol em uma amostra de 1 litro de cachaça é de 460 gramas por litro. A essa amostra foram adicionados 3 litros de água. Calcule a concentração de etanol na cachaça após a diluição. Então, vamos usar a fórmula da diluição. Concentração antes de diluir vezes volume antes de diluir é igual a concentração depois de diluir vezes volume depois de diluir. Ótimo! Qual dado que a gente pode usar aqui, por exemplo? Antes de diluir, a cachaça tinha concentração 460 gramas por litro. Então já podemos substituir o C1, a concentração antes de diluir. A amostra levada em consideração antes da diluição é uma amostra de 1 litro. Né? Então o volume antes da diluição é de 1 litro. A concentração final, depois da diluição, é o que a gente quer calcular. Então, vou manter aqui o C2. Né? Agora, o volume após a diluição, qual que é? A gente adicionou 3 litros. Adicionou 3 litros. Já tinha 1 litro. Adicionamos 3. 1 adicionou 3, o volume final é 4 litros. Substituir todos os valores aí, agora é só manipular para achar a resposta. 4 litros está multiplicando, vai para o outro lado,
dividindo. Litro vai cortar com litro, né? Vai sobrar grama dividido por litro, né? Dividindo, multiplicando 460 vezes 1, 460, e dividindo por 4, dá 115 gramas por litro. Então, após adicionar 3 litros de água a 1 litro de solução 460 gramas por litro, a concentração será 115 gramas por litro. Essa é a nossa resposta final. Na sequência, vamos fazer mais alguns exemplos.